E aí, família Luquinos, meu nome é Jonatas Rocha e hoje eu estou aqui com um homem que é muito importante para mim, que é uma referência, o meu pastor, o pastor Lê. Fala, filhão, tudo bem com você? Tudo certo, graças a Deus. E pastor, hoje eu queria falar com você sobre uma frase que eu ouvi numa pregação sua, que é a frase: se você não serve para nada. E eu queria falar um pouco sobre serviço, aquilo que você sempre tem batido nessa tecla aí. O que você tem para dizer para a gente? Sim. Filhão, nós estamos vivendo assim em dias, em tempos, né, que as pessoas elas buscam cada dia mais para si. Há um desejo intenso das pessoas buscarem cada dia mais para si, querer, eu quero. E aí onde nós encontramos a dificuldade, né, em questão da relação do serviço. Hoje nós vivemos em tempos em que os pais eles fazem de tudo, se desdobram 10 para poder, né, satisfazer todas as vontades dos seus filhos. E aí então, quando eles vêm para o Evangelho, quando eles vêm para Cristo, há uma dificuldade em eu negar as minhas vontades, eu negar o meu querer, para me colocar à disposição do serviço para abençoar outra pessoa. E aí nós vemos que aí está o segredo do Evangelho. Foi isso que Jesus, a todo tempo, a todo instante, ele nos ensinou. Né? Já começar a negar a nós mesmos, nossa própria vontade em função do quê? De servir. A todo tempo, a todo momento, nós vemos Jesus ensinando os discípulos a servir não somente em palavras, mas nós vemos um Jesus ensinando as pessoas a servir também em atos. Né? Temos aquele momento em que nós vemos que João relata, né, que Jesus está com seus discípulos, e aí o que ele faz? De repente ele tira, né, a capa, pega uma toalha, coloca essa toalha na cintura e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Eles ficaram assim assustados, porque isso era papel de servo. Quando chega em Pedro, Pedro fala: opa, aqui não. O Senhor não vai lavar meus pés. Ele fala assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Daí ele falou: opa, Senhor, então pode lavar pé, mão, pode lavar aqui, né, o corpo inteiro. Jesus disse: vocês vão entender depois o que eu estou querendo dizer. Então Jesus, como mestre deles ali, como Senhor, estava se colocando numa posição de servo, como ele sempre foi. Né? E estava trazendo uma grande lição: eu chamei vocês para poder servir. Em outro momento também, na mesa da ceia, quando eles estão ceando, né, que Jesus está ali com os 12 no cenáculo, Jesus também, eles começam a discutir entre eles: quem será que é o maior? Quem será que é o melhor? E Jesus também dá uma grande lição em questão de que aquele que quer ser o maior, que ele então seja o menor. Então, nós somos chamados para servir, Jonas. Se eu não estou aqui para te servir, para ser um instrumento, né, na sua vida, de bênção na sua vida, na verdade eu não sirvo para nada. Eu não entendi o verdadeiro significado do Evangelho, que é uma vida transformada e uma vida pronta para poder servir. É como se Jesus viesse para nos ensinar a ser servos e não senhores. Sim. O interessante é quando a gente olha para a palavra, para as escrituras, nós vemos um Jesus que serviu a todo tempo que ele esteve aqui. Ele serve até o ápice, né? Que um ser humano possa servir, que é a morte de cruz. Ele nos serve ali naquela cruz, ele morre ali em nosso lugar, ele morre a nossa morte para nós vivermos a vida dele, e não parou aí. Ele continua a nos servir ainda, porque ele diz, ele foi preparar um lugar, né, lá em João capítulo 14, ele está trazendo essa narrativa para os discípulos, que ele foi preparar um lugar, ele voltará para nos buscar, para nós irá e estarmos junto com ele onde ele estiver. Então, na verdade, esse Jesus, ele nunca parou de servir. Serviu enquanto esteve aqui, até ir para a cruz, e depois ele continua servindo ainda, quando ele vai preparar um lugar para nós, e quando estiver tudo ajeitadinho, preparadinho, né, aquele que foi nos servir naquele lugar, para preparar um lugar, voltará para nos buscar. E você também me lembrou a questão do momento em que ele também está servindo ali na beira da praia, né? É aquele momento que Jesus vai restaurar a vida de Pedro. Pedro, ele tinha voltado a pescar junto com os outros discípulos. E aí Jesus chega na praia e diz: filhos, tem alguma coisa de comer? E aí, quando ele chama os discípulos de volta para a praia, que eles tinham feito uma nova pesca milagrosa ali, quando os discípulos chegam na praia, Jesus já tem pão e peixe na brasa, né? Sim. E aí a palavra diz que Jesus chama eles e fala que ele os serviu.
Então, novamente, Jesus ressurreto pega a bandejinha ali com peixe, com pão e passa servindo os discípulos. A gente até brincou falando que Jesus no churrasco, ele pegaria a bandeja de carne e serviria. E estaria ali servindo. Né? Isso é maravilhoso. Então, esse é um dos segredos do Evangelho que muitas vezes nós não entendemos. Né? E aquele que for o maior, quanto mais você vai subindo assim, né, em questão de entendimento, de sabedoria, ou até em questão de hierarquia de alguns trabalhos na igreja, ou ministérios, quanto mais você vai crescendo, aí você tem que se diminuir mais. Mais servo. E se isso daí não entrou na sua cabeça, se isso daí não atingiu o meu entendimento, eu não absorvi isso aí para minha vida, então logo eu estou vendo que eu não sirvo para servir. E se eu não sirvo para servir, o Evangelho não me alcançou, eu não fui restaurado, moldado, na verdade, eu não sirvo a nada. Então nós finalizamos dizendo que todos foram chamados para servir. Todos foram chamados para servir. Aprendemos isso com Jesus, o nosso mestre, e todos nós somos chamados para servir. Então nos despede aí com uma palavra, você que é uma referência no serviço, que tem servido a igreja por vários anos. O que você diria para as pessoas que querem servir, ou que às vezes não está servindo, mas que precisam fazer isso? Eu pergunto para você que está agora nesse momento nos assistindo, né? Qual é a sua posição diante dessa palavra? Né? A quem, né, que grupo que você está? Você está no grupo daqueles, né, que estão querendo ser servidos, ou você está no grupo daquele que serve como Jesus, né, nos mostrou, nos ensinou, né, de uma maneira assim tremenda, né, nessa grande festa que é a obra do Senhor, nessa grande, nessa maravilha que é a igreja, o corpo de Cristo. Eu te convido a você ser oração. Saia da mesa. Eu te desafio você a sair da mesa, pegar a bandeja e ser servo, e servir todos aqueles que você encontrar pelo caminho. É isso, então. Se você não serve, você não serve para nada. Fica com essa bomba aí para você e que Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor. Você é uma bênção. Nada, e que Deus te abençoe. Amém. Estou aqui para servir. Tamo junto. Amém.